Irmãos, aconteceu que, depois da morte do rei Salomão, Israel foi dividido em dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. No Reino do Sul, a capital era Jerusalém. O reino era composto pelas tribos de Judá, que é a tribo do rei Davi e de onde nasceria o Senhor Jesus Cristo, e a tribo de Benjamim, e a tribo de Deus, os levitas. E o reino do norte, a capital era Samaria, e era composto pelas demais tribos. E sucedeu que em certo período, Samaria foi cercada pelo reino da Síria. E por causa do período longo que ficou cercada, houve fome em Samaria. A fome e a miséria era tanta que chegou à triste situação de um dia em que o rei, andando pelo muro, ouviu uma mulher clamando por ajuda. Mas o rei também não tinha como ajudar, mas lhe perguntou o que estava acontecendo. E veio o triste relato. Duas mulheres combinaram de um dia cozinhar o filho de uma para comer e no outro dia o filho da outra. A primeira tinha cumprido o combinado, mas a segunda tinha escondido a criança. Irmãos, será que somos capazes de imaginar a situação de miséria que estava em Samaria para chegar nesta situação? Imaginemos o desequilíbrio mental, emocional que estavam essas duas mães para chegarem a um acordo deste? Será que somos capazes de nos colocarmos nos lugares dessas mães e entender o desespero que elas viviam? E o rei, ouvindo o relato, desesperado com o caos, intentou matar o profeta Eliseu. Mas chegando até o profeta, o rei se deparou com a profecia da vitória. O profeta anunciou que no dia seguinte, a quase aquela mesma hora, teria comida na porta de Samaria. Mas como sempre tem o sem fé, o incrédulo, o capitão lhe falou: ainda que o Senhor Deus abrisse as comportas do céu, isso poderia acontecer? E o profeta responde: com os teus olhos verás, mas não comerás. Irmãos, que o Senhor Deus nos livre de sermos incrédulos, mas que possamos ser revestidos de fé para acreditarmos e esperarmos no Senhor, mesmo parecendo impossível aos nossos olhos. No capítulo 1 do livro escrito por Lucas, verso 37, diz: porque para Deus nada é impossível. E na porta de Samaria havia 4 leprosos, que conversando, disseram uns aos outros: para que ficaremos aqui até morrermos? Se entrarmos na cidade, morreremos, pois lá tem fome. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então ao acampamento dos sírios. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos tirarem a vida, somente morreremos. Olha, irmãos, a situação dos leprosos. Se ficassem onde estavam, morreriam. Se entrassem na cidade de Samaria, morreriam, pois havia fome. A única opção era arriscar o território inimigo, para ou morrer ou alcançar o milagre das mãos de Deus. Mas, irmãos, o nosso Deus é o Deus do milagre. Ele abriu o mar para os israelitas passarem em seco, fez sair água da rocha, cair pão do céu, derrubou as muralhas de Jericó. E nosso Deus também faria um milagre
com os leprosos e com Samaria. Quando os leprosos chegaram no território dos sírios, o acampamento estava abandonado. Então eles entraram nas tendas e começaram a comer e beber, e esconderam os ouros e as pratas. Então olharam um ao outro e falaram: estamos fazendo errado em não avisar o rei. Hoje é dia de boas novas. Vamos anunciar em Samaria. E avisaram o rei. E o rei, com cuidado, permitiu que soldados pegassem os últimos 5 cavalos que restaram para olhar o acampamento e ter a certeza de que os sírios não estariam de tocaia. Mas os sírios tinham realmente abandonado o acampamento. E por quê? Porque Deus permitiu que eles ouvissem barulhos de um enorme exército vindo em sua direção. E achando que poderia ser exército alugado pelo rei de Israel, fugiram e deixaram o acampamento cheio de comidas, bebidas e riquezas. Então os soldados voltaram ao rei e avisaram que realmente o acampamento dos sírios estava abandonado. E os portões da cidade de Samaria foram abertos, e todo o povo saiu em busca de comida, bebida e riquezas. O milagre de Deus foi feito. A profecia que haveria comida na porta de Samaria se cumpriu. E o capitão que não creu na profecia ficou responsável por abrir os portões e viu a profecia se cumprir, mas foi esmagado pelo povo. Viu com os olhos, mas não comeu. Que nosso Deus nos encha de fé e perseverança. O nosso Senhor sempre tem um caminho e um milagre para cuidar dos que o temem. Sirvamos ao Senhor, como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o Senhor cuidará de nós. Que a paz de Deus e a graça de Jesus Cristo esteja em nossos corações.